Hora de conversar com o Felipe Killing, o nosso correspondente falando direto de Londres. Vacinação, é claro, é o tema que rege os noticiários em todo o planeta. O Killing, agora com a vacina de Oxford, a Índia começa uma grande campanha de vacinação já nesse fim de semana, né? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Ellen e todo mundo aí no Brasil. Exatamente, a Índia é o segundo país no mundo em casos de contaminados, está apenas atrás dos Estados Unidos e já está se preparando para começar uma campanha de vacinação colossal a partir do próximo dia 16. Doses da vacina de Oxford AstraZeneca já estão sendo distribuídas por todo o território indiano. E é interessante o Brasil ficar de olho como a vacinação é feita por lá, porque as duas nações têm algumas semelhanças. Além de apostarem principalmente na vacina de Oxford AstraZeneca, são países enormes com regiões muito pobres. Essa vacina de Oxford AstraZeneca precisa de uma refrigeração entre 2 a 8 graus. Há regiões na Índia que passam dos 40 graus no verão e que não possuem muita infraestrutura. Locais remotos, não têm hospitais e sistemas de saúde estão sucateados em muitos locais da Índia. Por outro lado, é um país que já fez grandes campanhas de vacinação e o governo indiano, por exemplo, está se preparando, fazendo planejamento, algo que é tão importante. Fez uma simulação de vacinação em território indiano e treinou 150 mil pessoas para garantir a refrigeração das vacinas. Lembrando que os números na Índia são sempre superlativos, né? Serão mobilizados 29 mil pontos de armazenamento com temperatura controlada, quase 300 câmaras frigoríficas, 45 mil frigoríficos, 41 mil freezers e 300 frigoríficos que funcionam com energia solar. O maior fabricante mundial de vacinas está na Índia, o Instituto Serum, e já afirmou ter produzido 50 milhões de doses e pretende chegar a 100 milhões de doses mensais até março. A Índia espera inocular 300 milhões de habitantes, o país tem 1 bilhão e 300 milhões de moradores, gratuitamente entre 6 a 8 meses do início dessa campanha de vacinação. Na primeira leva serão os profissionais de saúde, quase 30 milhões, e também os que estão mais expostos à doença. Agora, sobre exportações, que é algo que interessa ao Brasil, já que o governo do nosso país solicitou 2 milhões de doses para o governo indiano. O ministro de Relações Exteriores da Índia foi vago na resposta, diz que na próxima semana terá mais esclarecimentos sobre as exportações da vacina. Agora, só para encerrar uma notícia que saiu agora há pouco, a Agência Reguladora Europeia disse que recebeu o pedido para aprovação de uso emergencial da vacina de Oxford. Lembrando que a União Europeia já aprovou a Pfizer-BioNTech e também da Moderna, e aí no dia 29 deve aprovar também a vacina de Oxford. Killing, vamos lá, para uma aula que você vai dar para a gente agora. É uma pergunta talvez primária, uma pergunta básica, mas para que a gente tenha ideia de como é que os laboratórios, os fabricantes, como é que se dá esse processo, né, de distribuição das vacinas. Porque a gente sabe que a Universidade de Oxford e a AstraZeneca no Brasil tem parceria com a Fiocruz. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter essa fabricação, essa produção no Brasil na Fiocruz. Assim como a Sinovac e o Instituto Butantan têm parceria e o Instituto Butantan vai produzir essas vacinas, né, a partir... O que eles mandam são os insumos, né, a partir desses insumos que são enviados pela China. Essa vacina de Oxford AstraZeneca, na Europa, onde é que vai se dar essa produção? Isso vai ser exportado? Você estava falando de exportações há pouco, né? De onde é que vai sair essa vacina de Oxford para alimentar a União Europeia? De vários pontos. Tem uma fábrica aqui no Reino Unido, tem também, claro, a fábrica na Índia, que exporta, só que para a União Europeia as primeiras doses devem demorar um pouco para chegar. Então não deve ser tanto problema a partir do momento que o Instituto Serum na Índia conseguir atingir esse volume de 100 milhões de vacinas. Então existem alguns pontos que podem distribuir essas doses aqui pela União Europeia, que comprou 400 milhões de doses da Oxford AstraZeneca. Bom, ontem a gente falava daqueles pontos de vacinação, né, dos enormes pontos de vacinação que foram abertos em todo o Reino Unido, então tem essa campanha em andamento, mas
apesar dessa campanha, apesar dos avanços e da adesão muito grande das pessoas, né, o que tudo indica, as pessoas estão aceitando e animadas para participar dessa campanha de vacinação. Ainda assim, hospitais no limite no Reino Unido, Killing? No limite, o Reino Unido vive uma corrida contra o vírus, né? De um lado tem a campanha de vacinação, que está ganhando corpo, 2,5 milhões de britânicos mais ou menos já foram vacinados, é um número equivalente ao que os 27 países da União Europeia já aplicaram, mas tem uma meta também aqui, né, de vacinar 25% da população nas próximas 5 a 6 semanas, e até a metade do Reino Unido, cerca de 33 milhões de pessoas, até maio, e todos os adultos com 50 anos ou mais devem ter a oportunidade de receber a vacina até um prazo de 16 semanas. É uma meta ambiciosa, mas que o governo diz que tem condições de entregar, explica como será feito todo esse processo, enfim, tem toda essa esperança em relação à vacina. Ele faz até uma analogia com corrida, o governo. A gente está fazendo um sprint agora, nas próximas semanas, para proteger os mais vulneráveis, e aí uma maratona para proteger toda a população até setembro, outono por aqui. Só que, por outro lado, tem números muito preocupantes em hospitais, o sistema de saúde passando por aperto enorme. O primeiro-ministro Boris Johnson disse que já há relatos de hospitais que estão com falta de oxigênio. Um outro dado preocupante é que 1/4 dos pacientes que estão sendo internados agora tem 55 anos ou menos. Essa nova variante tem preocupado demais as autoridades por aqui, porque se dissemina com muita velocidade e tem acometido jovens. Em Londres, por exemplo, há 35% mais pacientes agora do que no pico da primeira onda. O sistema de saúde aqui, que é muito bom, referência mundial, está no limite. Nas próximas semanas, a previsão não é nada boa para o sistema de saúde por aqui. Então é importante a gente falar que a vacinação não significa o fim da pandemia. Demora aí até os resultados aparecerem. É bem preocupante. Agora, Killing, você já falou um pouco sobre isso aqui nesse mesmo espaço, mas eu queria aprofundar com você o seguinte. Primeiro, qual é a sua previsão de se vacinar? Acho que você chegou a falar aqui 2022. Você é jovem, não tem nenhuma comorbidade, portanto está num grupo que vai receber essa dose um pouco mais para frente, né? Ou bastante mais para frente. E então queria entender um pouco melhor esse calendário, como está no Reino Unido, e também a gente tem uma preocupação grande aqui no Brasil, comentávamos até fora do ar, sobre o planejamento de uma campanha de vacinação desse porte, não é? Como é que se dá o acompanhamento? Ou seja, as pessoas têm o documento de identidade, vão até um posto de saúde, ela já tem um cadastro pronto nesse posto de saúde. Como é que funciona? Porque aqui no Brasil, a Ellen sempre lembra esse exemplo, que eu acho que é muito, muito real, assim. A gente toma, às vezes, 2 doses da vacina contra o sarampo, porque não lembra se tomou a primeira, porque perdeu a carteirinha de papel. Perdeu a carteirinha. Como é que funciona por aí, hein? Bom, primeiro a primeira pergunta, tem esse site que faz a simulação de quando a pessoa vai receber a vacina, você coloca lá suas informações, mas de acordo com mais vacinas sendo aprovadas e estoques sendo feitos, esse tempo vai reduzindo. O governo garante que todos os adultos vão ter a oportunidade de receber a vacina até setembro. Então, aviso vocês quando tiver uma precisão maior, mas, enfim, tem essa estimativa do governo. Aqui, todo cidadão precisa se registrar no posto de saúde do bairro. O posto de saúde tem todas as suas informações, e-mail, telefone, e aí o posto de saúde entra em contato com a pessoa e marca um horário. O governo também está disponibilizando um site para que agendamentos online possam ser feitos. Tudo pelo Sistema Público de Saúde e tudo de graça. Aí a pessoa marca o horário, tem o local designado para ela ir até lá, chega no local, apresenta um documento de identidade. O nome tem que ser escrito nesse cartãozinho quando você vai receber a vacina, a data e o tipo de vacina que você vai receber, para que aí a segunda dose possa ser aplicada no intervalo de até 12 semanas, mas aí depende também do número de estoque que tem. Todo dia, praticamente, tem um pronunciamento de alguma autoridade aqui, inclusive na semana passada o Exército também participou de uma entrevista coletiva para explicar como é que funciona toda essa logística e todo o planejamento. Vale destacar que os britânicos começaram a se planejar na metade do ano passado, para que agora, quando a campanha ganha corpo, as coisas consigam fluir e ter essa meta aí de 200 a 300 mil vacinados por dia. Tá, e a gente que começou a se planejar agora,
Começou? Bom, se você está dizendo que começou, acho que você já avançou um passo. Notícia. Sua fonte já é melhor que a minha. A gente ficou. Esse aplicativo, esse site que projeta quando você vai se vacinar, será que lá tem dia D, hora H também? Que é o nosso. É o nosso. Se a gente preencher nesse aplicativo, com certeza. Vai dar isso, Sheila. Nacionalidade matou a brasileira, charada. projeção, dia D, hora H. É isso. Você vai ter um Perfeita. posto de saúde quando chegar o dia D, a hora H e pronto. Se vacina. Ô, Killing, agora, muitos ouvintes aqui no nosso chat do YouTube, na verdade, querem saber o seguinte: que animal é esse que tá nas suas costas, Killing? É sintético, tá? É um tá. casaco sintético. E eu sou contra usar qualquer animal para casar qualquer coisa, mas é um pelo sintético aqui, ó. Ah, que bonitinho. Olha, pra quem não tá acompanhando na nossa live, são aqueles pelos Ele em tá com um capuz casacão, de um casacão bem japona, pesado, uma né? japona. É, E aí no capuz tem um esquilo aquela- praticamente ali, um rabo de esquilo. um rabo de esquilo, isso aí. Pronto. Chinchilinha. Muito tadinha. elegante, Killing.